Fala pessoal, sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E hoje a gente está aqui no Presídio do Ushuaia para mostrar um pouquinho da história desse lugar para vocês. Não é um vídeo muito alegre, porque muitas coisas tristes aconteceram nesse lugar, mas a gente achou importante trazer essa história para vocês. Já se inscreve aqui no nosso canal e vem acompanhar esse vídeo com a gente. Isso aí. Então pessoal, chegando aqui no museu é um pouco difícil de achar, mas se vocês estiverem vindo por essa rua aqui, ó, que é a parte de baixo, que vem do centro, vocês vão olhar uma casinha azul, que é esse IOSFA, Instituto de Obra Social das Forças Armadas. E aí ali tem uma plaquinha que dá pra ver aqui, e aqui já tem outra dizendo, ó, Museu Marítimo do Ushuaia en el Presidio. E agora vamos entrar no... por aqui, ó. É, a entrada é por aqui. E agora vamos entrar en el Presidio. Que medo. São vários museus, na verdade, dentro de um. Então a gente vai tentar explicar pra vocês mais ou menos a configuração e depois a gente vai mostrando pra vocês na prática, tá? A gente entra por aqui, que foi essa parte que a gente mostrou pra vocês, e a gente vai fazer agora o Museu Marítimo. Daí a gente já segue pro Museu do Presídio e o Hall Central, que aí já se divide em outros museus. E aí, seguindo aqui a parte do Museu do Presídio, tem o pavilhão histórico, que é uma parte onde eles mantiveram original como era na época. Então a gente vai seguir por aqui, e aqui depois tem uma galeria de arte, tem outra sala de exposição e tem outro pavilhão. Então essa é a parte de baixo, a planta baixa. Depois tem a planta alta, que aí também tem a mesma configuração, e aí a gente pode encontrar o Museu Antártico, a fauna, a flora, como era o Ushuaia antes, Museu Marítimo, outro pavilhão histórico e outro pavilhão aqui também, e aqui o Museu da Arte e o Museu Marinho do Ushuaia. Então vamos fazer todo esse recorrido, é meio confuso assim, né, na entrada, mas vocês vão entendendo conforme a gente vai mostrando aí pra vocês. Depois a gente pode até voltar a explicar qual é a melhor sequência pra vocês fazerem aí. Aqui também já tem o QR Code, aqui tem o Wi-Fi grátis, então você pode entrar no Wi-Fi do museu, acessar o QR Code, e aí vai ter áudio explicando todo o recorrido aqui dentro do museu, e tudo gratuito, tudo livre, e lembrando que tem Wi-Fi também, então não se preocupe. A única dica é trazer os foninhos para conseguir ouvir. Então galera, a gente está aqui no Presídio do Ushuaia. É um lugar impactante, assim, um lugar diferente, que a gente nunca foi em alguma coisa similar. Eu vou contar um pouquinho da história do presídio. Naturalmente a história do Ushuaia, ela se desenvolveu em torno do presídio. A agricultura sempre foi o motor da economia argentina, como a gente já falou em vários outros vídeos aqui do canal. No século XIX, a Argentina começou a se desenvolver economicamente por causa da agricultura, e chegou a ser o 7º maior país do mundo em termos econômicos, em termos de crescimento do seu produto interno bruto. Isso fez com que, logicamente, o país sofresse um crescimento desordenado. A gente pode perceber muito isso ali na região do bairro de La Boca, em Buenos Aires, que realmente foi onde se concentrou essa pujança econômica do início do desenvolvimento argentino. E naturalmente com isso veio muito crime, veio muita imigração, veio muita gente de fora que também vinha para cá para trabalhar, e muita gente que também vinha para cometer crime, os próprios argentinos, próprio pessoal que saía do campo e se dirigia à cidade, que também começou a praticar pequenos delitos. Isso fez com que a criminalidade, principalmente nas maiores cidades, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, se desenvolvesse muito a criminalidade. Essa região aqui, que a gente está no Ushuaia, era o contrário de Buenos Aires, ela não conseguia se desenvolver de jeito nenhum. Várias tentativas foram feitas e praticamente davam os burros na água. A ideia de fazer uma colônia penal, ela não começou na Argentina, é uma ideia mundial que muitos países
Posso dizer assim que metade dos países que se desenvolveram mais ou menos nessa mesma época tentaram fazer. O mais emblemático é o caso da Inglaterra, que transformou os Estados Unidos e a Austrália em colônias penais. Então esses dois países foram desenvolvidos por pessoas que fugiram realmente do Império Britânico através de busca de perseguições tanto políticas quanto religiosas na época do início do protestantismo. A ideia teoricamente é genial, né? Como é que alguém consegue atravessar um oceano para fugir de um presídio? Então provavelmente as pessoas que eram levadas do Império Britânico para os Estados Unidos ou para a Austrália nunca mais iam voltar para a Inglaterra ou para a Europa. Essa ideia é muito interessante, visto que existe um oceano separando as colônias penais dos locais de origem desses presos. O caso daqui é similar porque não existe um oceano separando o Ushuaia de Buenos Aires, mas existe a Patagônia, existe toda a estepe patagônica que a gente atravessou ela e tem um pouquinho de propriedade para dizer que é praticamente um oceano, além de que a Terra do Fogo é uma ilha. Então eu posso dizer para vocês que nessa época seria impossível um preso sair daqui e voltar para Buenos Aires. Provavelmente uma pessoa nunca, em teoria, conseguiria fazer isso, e a ideia na época foi aceita como genial. Em 1896, então, o governo argentino decide montar uma colônia penal. Principalmente ela foi localizada lá na Ilha dos Estados, que é a ilha onde hoje tem o Faro do Fim do Mundo, o famoso faro. Foi instalada lá essa colônia penal. Era muito difícil por causa que tinha muita gente protestando em relação aos direitos humanos. Os guardas não gostavam de viver lá porque era um lugar completamente isolado. Em 1902 foi decidido trazer essa colônia penal para o Ushuaia. Em 1896 eles decidiram instalar uma carbonífera, uma estação de exploração de carvão na Baía La Pataia, que hoje é onde é o Parque Nacional, que a gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo. E decidiram fazer com que esses presos que viessem para cá trabalhassem na exploração de carvão tanto mineral quanto carvão vegetal. Logo depois foi mudada a ideia do presídio e foi trazido presos que tinham uma pena maior, então foram trazidos pessoas que cometeram crimes mais graves e precisavam ficar mais tempo no carcel, na cadeia. Nesse momento todo mundo foi trazido para cá, anarquistas, loucos, homicidas, ladrões, homossexuais foram trazidos todos para cá, que também eram considerados como loucos nessa sociedade puritana da época que estava tanto se tentando purificar. Aí vocês podem estar se perguntando quem cuidava desses presos. Muitas pessoas também, funcionários públicos, foram trazidos para cá, guardas, policiais e tal, e essas pessoas também trataram de desenvolver a cidade. Então eles trouxeram as suas famílias, os seus filhos, alguns trouxeram pais e outras pessoas que viram aqui nessa desenvolvimento uma oportunidade de vir e começar um negócio, montar uma padaria, montar uma cafeteria, montar um restaurante, para que essas pessoas tivessem condição de viver. Os presos, eles praticamente coletavam toda a madeira que a região necessitava nessa época. Então aqui é um lugar extremamente frio e então precisava muita madeira para aquecer as casas. Eles faziam essa coleta de madeira e eles faziam todo o serviço público, arrumar a rua, construir rua, cuidar da energia elétrica. Praticamente tudo era feito, todo o serviço público era feito pelos presos. Assim como eles cuidavam do serviço público, eles também construíram aqui todo o presídio. Então foi construído com pedras, com madeira da região. Tudo aqui foi construído por eles, para eles, no caso. Sem o desejo, logicamente, deles, porque muitos aqui, lógico, todos estavam contrariados de vir para cá. Muitos fugiam, muitos pulavam do barco, como a gente vai mostrar agora para vocês. Aqui dá para entender um pouquinho em relação a como era a cidade nessa época. Então aqui ficava o presídio. Na época só existia esse pavilhão aqui. E a cidade ela era toda pequenininha, nas duas primeiras quadras. E só na parte de trás lá que tinha mato. Então justamente o lugar onde os presos trabalhavam era essa região, colher lenha e tal. E a população em geral morava aqui, nessas duas primeiras ruas que existem até hoje aqui na cidade. Ó, galera, aqui a primeira história de um preso no presídio é do Roque Sacomano. Ele é mais conhecido como assassino da telefonista. Ele assassinou uma mulher em Buenos Aires acreditando que ela era uma prostituta. Na verdade ela era uma telefonista e ele roubou o dinheiro dela, o dinheiro do salário que ela tinha recebido no dia, e ela usava esse dinheiro para sustentar a casa. Ele foi condenado à prisão perpétua por esse crime e ele era responsável pelos trabalhos mais difíceis aqui do presídio, que era explodir
tipo uma rocha que tinha aqui atrás e trazer as pedras para cá, inclusive para ajudar na construção do próprio presídio, que foi construído com as pedras da região, todos os materiais da região. E essa aqui era a sala que ele ficava. Ele era muito protegido pelos guardas justamente por ele prestar esse trabalho bem difícil, e ele cobrava 70 centavos por dia para fazer esse trabalho. E esse aqui é uma maquete dele, Roque Sacomano. Inclusive em algumas celas tem até a foto dos presidiários. Essa é uma foto dele mesmo aqui já no presídio, acredito. Aqui temos outra história de outro preso, que é o Matthew Banks. Ele era de família de irlandeses e eles moravam em 2 instâncias, seus irmãos tinham 2 instâncias, e ele numa noite matou praticamente toda a família. Ele matou seus irmãos, as suas cunhadas, as filhas dos seus irmãos e alguns peões, que ao total foram 8 pessoas. Ele mesmo deu a queixa na polícia, e nessa história aí ficaram vivas ainda a filha de um dos seus irmãos, uma sobrinha dele, e a filha de um dos peões, e ele afirmava que as responsáveis pelo crime tinham sido elas. Após algumas investigações prenderam ele, que até o final negou a esse crime e falou que ele era inocente. Falaram que ele tinha uma frieza tão grande assim, e poder de convencimento tão grande, que muitos duvidaram realmente da culpabilidade dele. E até o final ele falava que ele era inocente e que Deus sabia disso, e que ele rezava todos os dias para que Deus conseguisse tirar ele da prisão. E em uma entrevista ele também disse a um jornalista que ele escreveu um livro sobre a história dele com todas as provas de que ele era inocente, e que ia publicar depois da sua morte, e que tinha 1.200 folhas e estava arquivado dentro de um arquivo aqui do presídio dos presos. Acredito que esse livro nunca tenha sido encontrado, que não tem mais informações sobre isso, mas ele tinha essa mania, essa mitomania, essa mania de mentir. Tanto é que ele falava que a prova de que ele não tinha feito isso com a família era que ele tinha levado um tiro no pé, defendendo a sua família, e quando ele tirou a bota o pé dele estava intacto. Então ele meio que acreditava na própria mentira. Então é um caso bem curioso, e aqui ele era chamado de o místico também. Isso porque ele ficava fazendo rezas o tempo inteiro, e rezas em voz alta. Então, galera, todos esses presos eles eram transportados para cá de barco, né? Já que o Ushuaia é uma ilha, Terra do Fogo é uma ilha, e muitos desses presos tentavam não vir para cá e tentavam se jogar no mar. Eles preferiam morrer do que vir para cá, porque as histórias que contavam em Buenos Aires, nos outros lugares do país, era de que esse era o pior lugar do mundo, e sinceramente, realmente eu acho que era. E então muitos tentavam se jogar ao mar. Eles levavam eles acorrentados nessas griletes aqui, grilões, né, que a gente chama em português, para botar no tornozelo, né? Então eles usavam esses grilões, e quando algum tentava se jogar no mar, mesmo que já estivesse morto ou vivo, eles tentavam recuperar ele através desse gancho de arraste, como se fosse uma âncora para poder puxar os corpos do pessoal que se jogava e tentava se matar. Essa cela é uma cela que se mantém no estado original em que foi encontrada. Exatamente igual. Piso de madeira, já se deteriorou com o tempo, né, lógico. Esses são os uniformes que eram usados pelo pessoal que trabalhava aqui. Esse aqui, que é um azul marinho, era usado pelo carcereiro, e ele era também considerado como uma espécie de preso, porque ele vivia com os presos e compartilha do mesmo lugar, da mesma temperatura e da mesma comida. Esse já era usado pelos guardas que andavam armados com fuzis Maneuver e não mantinham distância menor de 10 metros dos presos. O verde dos armados e o azul dos carcereiros. Então, aqui também tinha meio que uma separação, né, dos presos por categorias. Então, os homicidas, eles se sentiam superiores e viam os outros presos como inferiores e covardes. Além disso, tinham os homicidas que matavam por amor ou por honra, e também eram vistos como covardes, porque eles tinham muito arrependimento. Isso pode ser visto por um jornalista, que pode ver em algumas paredes de algumas celas algumas frases escritas por presos. Vou citar alguma delas aqui para vocês.
Uma das frases é: nunca se é amado como se ama. Por isso, a arte de ser feliz consiste em dar amor sem pedir nada. Ó, galera, aqui tem algumas obras realizadas por eles. Esse é um quadro que foi pintado por um interno do presídio. Esse também é um desenho que foi feito em um miolo de pão. Ele deixou endurecer, provavelmente fez esse desenho aqui num pão. Esse foi um barco feito com palitos de fósforo, também por um preso. E aqui tem uma corneta que era utilizada pelos internos da banda do presídio. Aqui tem uma pequena foto da banda do presídio. Os presos também faziam trabalhos de carpintaria, de fabricação de móveis. Aqui são alguns dos móveis feitos por eles, inclusive esse móvel de escrivaninha, alguma coisa assim, e todas essas cadeiras. Aqui também tem um conjunto de móveis de boneca para crianças. Olha que legal, que coisa muito bem feita. E também foram feitos pelos presidiários aqui do presídio do Ushuaia. Ó, esses todos também foram móveis feitos por eles. Então, pessoal, aqui é uma das histórias mais emblemáticas, mais tristes também, logicamente. As histórias daqui não são nem um pouco legais, nem um pouco divertidas. Aqui é um lugar que ocupou o Petiço Orelhudo, em português o Baixinho Orelhudo. Esse preso se chamava Caetano Santos Godino, mais conhecido também como Santos, e ele foi um dos primeiros serial killers da Argentina. E também do mundo, logicamente, porque a Argentina estava num momento onde era um dos maiores países do mundo. O Caetano Santos Godino, ele tinha como alvo principalmente crianças, então ele matou várias crianças, tacou fogo em muitos lugares. Ele inclusive costumava dizer que ele gostava de tacar fogo nos lugares para ver os bombeiros trabalhando. Todos os crimes que ele cometeu geraram uma comoção muito grande assim na sociedade, justamente por ser crianças e por não terem encontrado o assassino. Ele foi preso ali por volta de 16 anos, foi levado para um internato que ficava lá perto de Buenos Aires. Ele ficou um tempo nesse internato, logo depois saiu e voltou a cometer crimes. Logo depois, como última decisão possível para ele, foi mandado aqui para o presídio do Ushuaia. O Petiço Orelhudo, ou Caetano Santos Godino, ele ficou muito marcado justamente porque aqui no Ushuaia se desenvolveu uma das teorias do César Lombroso, que acreditava que os criminosos eles nascem criminosos. Então, o César Lombroso era um criminalista, um pesquisador italiano, e ele desenvolveu uma teoria baseada nos estudos de Charles Darwin, de que os criminosos eles são como se fosse o elo perdido do Charles Darwin. Eles são um estágio entre o macaco e o ser humano. Então eles estão ali naquela mudança. Ele acreditava que os criminosos eles estão abaixo ainda dos seres humanos e por isso que eles desenvolvem toda essa características de serem frios, de matarem e tal. Para isso você tem que encontrar algumas características no corpo da pessoa, como se fosse encontrar uma chave dentro do corpo desses criminosos para que eles parassem de cometer esse crime. Isso foi desenvolvido com o Santos Godino. Vocês podem ver que ele tem a orelha bem grande e enquanto ele estava aqui no presídio do Ushuaia, essas orelhas foram cortadas. Foi feito como se fosse uma cirurgia plástica bem rudimentar para que essas orelhas ficassem menores e através disso ele pudesse se transformar numa pessoa melhor, o que obviamente não aconteceu. Todas essas características que o César Lombroso desenvolveu tentavam identificar alguns criminosos pelas suas características físicas e não necessariamente mentais. Então, se você tem algumas características físicas que te faz ser esse elo perdido, hora ou outra você ia cometer um crime. O Petiço Orelhudo tinha muitas dessas. Ele tinha a orelha grande, o corpo dele era muito pequeno, os braços muito grandes, o pênis dele era muito grande também. Então tinha todas essas características no corpo, uma espécie de malformação que fazia com que ele tivesse a possibilidade de cometer crimes, o que aconteceu no caso dele desde criança, né? Os primeiros crimes, os primeiros assassinatos dele foi em média aí com 10, 12 anos mais ou menos. Vocês podem até estar pensando que essa ideia do Lombroso era uma forma estranha de ver a criminologia, né, os crimes.
Na verdade, ele foi uma quebra de paradigmas na época, porque antes dele acreditava-se que o criminoso cometia os crimes através do pecado ou até mesmo da moral. Ele quebrou essa teoria dizendo que realmente o criminoso ele não tem nada de demoníaco ou de falta de Deus ou de falta de moral ou de falta de ética. Não, o criminoso ele tem características físicas que faz com que ele seja criminoso e vai ser durante o resto de toda a vida. Logicamente que a criminologia ela evoluiu, apesar de esse pesquisador italiano ser considerado o pai da criminologia, mas ela evoluiu muito e hoje, logicamente, que se analisa de uma forma mais cerebral, de uma forma mais específica em relação às ações que esse indivíduo comete. Então, por que ele fez isso? O que levou ele a fazer isso? Ele tem algum problema mental? Ele tem algum problema cerebral? Ele tem algum problema de formação do cérebro? Ele tem algum trauma que ele levou no passado que fez ele sofrer isso? E aí eu quero voltar na história do Petiço, porque aí você acaba analisando a vida dele como diferente, né? Ele teve um pai que surrava muito ele, logo depois o irmão também ficou um pouco mais velho, que ele tinha um irmão mais velho e também começou a surrar ele. Os dois viraram alcoólatras e o pai dele contraiu sífilis. Então, enquanto contraiu sífilis, provavelmente, logicamente, a mãe dele também contraiu a mesma doença e ele nasceu com essas malformações físicas e genéticas, né? Então, justamente isso fez com que ele fosse um menino traumatizado, um menino com problemas, um menino com má formação física, e isso acabou fazendo com que tudo isso corroborou, na verdade, para que ele virasse um criminoso e um psicopata, um serial killer. E aqui já tem as fotos dele aqui no presídio do Ushuaia, que dá pra perceber o tamanho dele, a diferença. E aqui tem algumas fotos de quando ele era menino ainda. Muito pesada essa história. O Santos Godino, ele tem uma característica que ele sempre ficava com uma corda na mão. Inclusive, uma das vítimas dele foi assassinado com uma corda. Uma cordinha simples de algodão que ele pegou de costura e ele vivia com essa corda para cima e para baixo. Até aqui no presídio ele ficava brincando com alguma corda. E ele teve uma época aqui no presídio que tinha um gatinho que todos os presos gostavam, que ficavam alimentando. E um dia o pessoal fez uma fogueira e o Godino simplesmente decidiu jogar o gato na fogueira. E esse gatinho morreu. Por causa da morte desse gatinho, os outros presos se juntaram e surraram ele praticamente até a morte. Ele morreu uns dias depois por causa dessas surras que ele levou, que foram contundentes para corroborar com a morte dele, e ele acabou morrendo aqui no presídio do Ushuaia. Bom, e como o Romulo falou para vocês, né, foram os próprios presos que construíram aqui o presídio, e nessa parte aqui da parede a gente consegue ver mais ou menos como é que foi a fundação, com os pedaços ainda das pedras que eles coletaram, trouxeram e construíram o presídio. Então é bem interessante.
aqui no pavilhão 1, primeiro pavilhão construído aqui do presídio do Ushuaia, que tá intacto ainda com a construção original. A primeira coisa que a gente nota, obviamente, é o frio. Aqui dentro é muito gelado. Acho que por também as paredes serem feitas de pedra e por não ter calefação. A gente filmou aí pra vocês o que era possível calefação deles na época, mas elas eram bem poucas, na verdade, em relação à quantidade de celas. E é desconfortável, principalmente, né, quando a gente sabe a história de que as torturas que eram feitas aqui, a forma como os presos viviam aqui, e principalmente porque aqui não era um lugar onde só assassinos ou criminosos viviam. Muitas pessoas com problemas mentais ou inclusive homossexuais também eram trazidas para cá, além de exilados políticos e outras pessoas que eram como se fossem discriminadas pela sociedade na época. Então é bem triste e bem pesado. Aqui eram os banheiros, ó, um espaço para fazer cocô, provavelmente. Provavelmente não, né? Só pode ser isso. Aqui eram os chuveiros. Aqui tinha uns lugarzinhos para pendurar alguma coisa. Cada um desses era uma saída de água. Encanamento completamente original. E aqui eram as pias, provavelmente para escovar os dentes, lavar a cara. Esse aqui não sei o que é. Aqui um tanque que talvez deveria ser usado para lavar alguma roupa, né? E as pias. Talvez o único lugar que tem cerâmica de todo o presídio. Aqui algumas no meio e outras lá. Esse era um clássico pavilhão. Uma coisa daqui que mexeu um pouco com a gente assim foi que tudo isso se transformou num passeio turístico. E na realidade não é algo legal, não é algo divertido. Eu sei que essas coisas são históricas, são importantes, e o que é histórico às vezes é turístico. Só que a graça aqui não existe, porque pessoas foram mortas, pessoas foram trazidas para cá que mataram pessoas, muitos anarquistas que eram taxados como criminosos vieram para cá. Ou seja, é um lugar triste da história, onde como se fosse um aterro sanitário humano do desenvolvimento da Argentina, esse lugar. Tudo que era considerado ruim pela sociedade racista, preconceituosa, machista da época, conservadora da época, era trazido para cá, tudo que era inimigo deles. Então é um pouco impactante tudo isso ter virado algo engraçado, algo turístico, e na verdade isso não tem nada. Aqui atrás a gente consegue perceber, né? Uma brincadeira feita em cima da tragédia de muitas pessoas. Logicamente que muitas pessoas que vieram para cá tinham feito coisas muito piores do que passaram, porém muitos inocentes foram trazidos para cá. Aqui a gente não está falando somente dos presos, a gente está falando da família das pessoas que sofreram em nome desses presos. Então não é bonito se passar por um preso, não é bonito ser um preso, e não é bonito vir para cá e achar que aqui é um lugar lindo, um lugar bonito, porque é um lugar onde se concentrou histórias tristes, somente histórias tristes do mundo. Não tem nada de feliz nesse lugar. É só uma reflexão que a gente gostaria de deixar para vocês. Então, basicamente, o presídio é isso que a gente mostrou para vocês. Aqui a gente está agora no pavilhão central, que era onde se concentrava todas as outras partes. Então, como a Gabi mostrou ali no início para vocês, ele foi feito desse formato. Foi um arquiteto italiano que desenvolveu o presídio, e isso facilitava muito as outras pessoas, os guardas, no caso, vigiar os presos. Então, basicamente, diminuía a possibilidade de rebelião e também facilitava a vigia dos
dos presos aqui que estavam aqui no presídio. Aqui é o pavilhão central, aqui tem lugarzinho para comprar refri, comprar uma água, também tem os banheiros, ficam nessa região aqui. Bom pessoal, então outra história marcante aqui do presídio do Ushuaia é do Szymon Radowitzki. O Radowitzki era um anarquista de origem ucraniana que atuou em Buenos Aires durante muito tempo, num regime de oposição ao governo ditatorial da época. Ele foi condenado por ter colocado uma bomba no carro do chefe de polícia de Buenos Aires, o Ramon Falcón, que era o chefe de polícia da época, que estava planejando algumas repressões contra os movimentos anarquistas de Buenos Aires. Logo depois que ele cometeu esse crime, ele foi condenado à pena de morte. E na época o pessoal falava que ele tinha 22 anos, diferente dele que falava que tinha 18. Logo depois que ele foi preso, o irmão dele conseguiu uma certidão de nascimento dele e levou para a cadeia dizendo que na verdade ele tinha 18 anos. Aí a pena de morte foi convertida para prisão perpétua. E aí ele foi alocado em uma cadeia que ficava lá em Buenos Aires. Lá nessa cadeia que ele estava em Buenos Aires, ele compartilhava a cela com 2 outros anarquistas que também estavam presos, e esses 2 anarquistas conseguiram fugir. Como ele trabalhava em alguma oficina ali da cadeia, ele no dia não fugiu, apesar de ter sido convidado. Só que eles acharam que ele tinha alguma relação e acreditavam que seria melhor mandar ele aqui para o Ushuaia. E aí, a partir disso, ele foi transladado para cá. Enquanto ele estava aqui, foi armado um plano para tentar fazer com que ele fugisse daqui. Então, 2 anarquistas argentinos, junto com 2 anarquistas chilenos, bolaram um plano para que ele conseguisse sair daqui, ficasse num lugar e depois conseguisse ir para outro país e tal. Ele trabalhava aqui na oficina do Tajer, que eles chamam, na oficina do presídio, e ele conseguiu golpear um guarda e conseguiu se vestir com a roupa de guarda, e bem nas primeiras horas da manhã ele já conseguiu fugir e foi num lugar onde esses amigos dele tinham deixado alguns mantimentos para que ele pudesse passar algumas horas. Lá nesse lugar ele conseguiu ficar um tempo e esses amigos iam vir do Chile, de Punta Arenas, para buscar ele. Porém, o barco dos amigos foi interceptado pela armada chilena, que já estava procurando o Radowitzki em algum lugar, e aí eles acabaram descobrindo que esses caras iam buscar ele. Logo quando os barcos do presídio estavam chegando perto do lugar onde ele estava, ele conseguiu fugir a nado. E aí quando ele estava chegando em Punta Arenas, ele foi interceptado. Quando já tinha saído da água e estava caminhando em direção à cidade, ele foi interceptado e trazido de volta para cá. A consequência dessa tentativa de fuga dele não poderia ser pior. Ele sofreu muita tortura, foi colocado numa prisão solitária durante aproximadamente 2 anos, onde ele precisava viver só com pão e água, metade mais ou menos da comida que eles davam para os presos comuns, além das torturas graves que ele sofreu aqui no presídio. Em 1930, o governo de Hipólito Yrigoyen decidiu dar anistia a alguns presos políticos e o Radowitzki foi incluído nessa anistia e ele foi liberado em 1930, depois de ter passado mais de 20 anos na cadeia. Ele foi liberado exatamente com 39 anos, 21 dos anos da vida dele foram dentro do presídio aqui do Ushuaia, lá de Buenos Aires. Logo depois de ter sido liberado, ele virou como um símbolo anarquista do mundo, até hoje ele é um símbolo. Ele foi para lutar na Guerra Civil Espanhola, na Espanha, e logo depois de terminar a Guerra Civil Espanhola, ele se exilou no México e ficou lá trabalhando com alguns outros colegas anarquistas dele até a sua morte. Então, pessoal, esse foi o presídio do Ushuaia que a gente mostrou para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, um pouco mais tenso, assim, mas a gente achou bem legal, bem interessante. Na realidade, ele é uma atração imperdível para você que vier aqui para o Ushuaia, porque ele é parte da história. Você vai poder entender bastante a história da cidade e também desse lugar, logicamente um pouco da história da Argentina. Espero que vocês tenham gostado e a gente pede para vocês se inscreverem aqui no canal. Isso aí, se você tiver alguma dúvida sobre como chegar ou qualquer dúvida que você tiver sobre o Ushuaia, também pode nos mandar uma mensagem no nosso Instagram, @aestradabonita. Isso aí, ou deixar um comentário aqui dizendo o que você achou e qual é a dúvida que você tem. Isso aí, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!